Então, na aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios que são exercícios baseados em dúvidas que foram enviados por colegas de vocês, tá bom? Nesses exercícios, a gente tem alguns elementos de cálculo, tá? Cálculo 1. E eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Como vocês estão fazendo o cálculo 1 concomitante com a física 1, né? A gente não vou cobrar esse tipo de conceito lá na nossa avaliação, tá? Mas eu vou apresentar, e essa aula de hoje, se ela não for totalmente, se vocês não compreenderem tudo, quando vocês estiverem vendo essa questão de derivada integral lá no cálculo 1, vocês vão estar lembrando dessa aplicação, tá bom? Então eu vou estar resolvendo, porque está lá na lista e vocês têm que ter esse contato. Eu queria aqui primeiro, né, destacar o fato, né, que no dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, então nós estamos nessa semana, tá? E aí eu queria aqui compartilhar com vocês o pensamento do momento, né, com base nessa data, né, que é uma data de luta, né? Muitas vezes a gente dá parabéns para as mulheres, né? Mas eu acredito que as mulheres não querem parabéns, elas querem que nós, homens, né, possamos ajudá-las no processo de emancipação. Então eu trouxe aqui uma frase aqui, do presidente Mao Tse Tung, em que ele diz o seguinte, que as mulheres sustentam a metade do céu. Né? Então, metade do céu é sustentada pelas mulheres, a outra metade pelos homens. Então, se é 50% e 50%, 50-50, as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens. Estão entendendo? É essa a questão da igualdade. E a gente coloca aqui uma outra reflexão, que é o seguinte, é impossível a gente pensar na construção de um mundo novo sem a emancipação das mulheres. Tá? Então, nesse dia 8 de março, fica aquela coisa, né? A mulher se trata, né? Você vê que o sistema ele quer criar uma data, né, para consumo, né? Mas na verdade o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, das mulheres, né, que lutam por seus direitos, pela sua emancipação, tá? Então queria aqui parabenizar as nossas colegas mulheres que são alunas, né? E dizer isso, tá? É fundamental a emancipação da mulher para que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo novo, tá bom? Então fica aqui, cara, né, essa reflexão, tá bom? Certo? Então vamos lá. Ó, aqui, né, vamos registrar nossa presença, tá? A senha de hoje é essa, eu vou colocar lá no chat, tá bom? Eu vou colocar lá no chat, a senha então é essa daqui. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Muito bem, a presença está aqui, ó. Quem queria a presença, certo? Está aqui, tá bom? Essa é a senha da nossa aula de hoje, tá? E aí o que acontece? Eu vou resolver, então, nós vamos resolver aqui os exercícios que foram demandados, tá? Por vocês, tá? Então nós vamos resolver aqui o exercício 10, o 13, o 19 e esperamos também fazer o número 12, tá? Então nós temos aqui alguns exercícios. Vejam bem, tá? Então aqui qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Eu quero esclarecer ao máximo isso daqui. Olha só, esse exercício ele diz o seguinte, ó, o número 10 da lista, tá? Um motociclista que está se movendo ao longo de um eixo X na direção leste tem uma aceleração dada por esta equação aqui. A aceleração do cara é dada por essa equação. Ou seja, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau que define a aceleração desse motociclista em função do tempo. Tá? O que essa equação de primeiro grau está dizendo para nós? Que essa aceleração ela vai diminuir no decorrer do tempo. Por quê? Vejam bem, olha, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um fator menos 1,2t. E ele vai se movimentar com essa aceleração entre o tempo 0 e 6 segundos. Tá bom? 0 e 6 segundos. Certo? No tempo t igual a 0, a velocidade e a posição do ciclista são 2,7 metros por segundo e 7,3 metros. Ou seja, né, a velocidade inicial do ciclista é 2,7 metros por segundo e a posição inicial do motociclista é 7,3 metros. O que ele quer saber? Qual que é a velocidade máxima que esse motociclista atinge? Não é ciclista não, tá, gente? É motociclista. Aqui tá ciclista, vocês desculpem aí, tá? Motociclista atinge. E qual que é a distância que ele percorre entre 0 e 6 segundos? Então, um problema de movimento em uma dimensão, né? Notem que ele está se movimentando no eixo X, tá? Então, nós vamos resolver esse cara aqui agora, tá?
Queremos saber qual que é a velocidade máxima dele e qual é a distância que ele percorre de 0 até 6 segundos. Então, vamos lá. Né? Os dados que o problema deu, quais são? Né? Eu tenho aqui, então, essa equação, essa equação que me diz como que a velocidade dele varia em função do tempo de 0 até 6 segundos, e eu tenho que a velocidade inicial desse cara é 2,7 metros por segundo, e a posição inicial dele é 7,3 metros. Tá bom? Vamos lá, então. Então, a partir dessa equação, tá, que define a aceleração em função do tempo, o que nós temos? Nós temos que, para tempo t igual a 0 segundos, a aceleração inicial desse cara vale quanto? 6,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Faltou aqui um ao quadrado. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, eu tenho aqui que para o tempo t igual a 0, no início do movimento desse motociclista, dessa motocicleta, a aceleração inicial dele é de 6,1 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E a aceleração vai zerar, ou seja, esse cara vai deixar de ter aceleração e, portanto, vai passar a se movimentar com velocidade constante num instante t. Que instante é esse? Eu vou pegar a equação da aceleração em função do tempo e vou igualar a 0. Tá bom? Então eu faço 0, que é igual a 6,1 menos 1,2t. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então aqui eu encontro, né, 1,2t é igual a 6,1. O tempo que esse cara vai estar submetido a uma aceleração, ou seja, que ele vai estar tendo aceleração, ou seja, o intervalo de tempo gasto entre a aceleração 6,1 metros por segundo ao quadrado, que é no tempo t igual a 0, até ela zerar, vai ser de 5,08 segundos. Ou seja, durante 5,08 segundos, esse motociclista, a motocicleta, ela permanece acelerada. Né? A aceleração vai diminuindo de t igual a 0 até 5,08 segundos. Ela varia, então, de 6,1 até 0. Tá claro isso? Explica Tá? de novo, por favor. Explicar de novo. Então tá bom. Você entendeu lá que quando o tempo vale 0, quando o tempo vale 0, a aceleração inicial desse cara é 6,1 metros por segundo. Ele parte. Sim, essa daí eu entendi. Então, mas aqui, ó, à medida que o tempo passa, o que vai acontecer com essa aceleração? Ela vai diminuir. Vai diminuir. Ela vai ser 0 quando? Quando a equação for igualada a 0. Então, nós vamos ver o quê? Que o tempo em que o tempo que gasta para zerar essa aceleração vai ser de 5,08 segundos. Certo? Então, quando o tempo vale 5,08 segundos, acabou a aceleração sobre essa motocicleta. E aí, a partir daí, ela não está mais acelerada, ela vai passar a se movimentar com aceleração, com velocidade constante, porque a aceleração é nula. Aí entra aquele caso especial do movimento uniforme. Tá bom? Certo? Entendeu aí? Entendi. Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, eu vou ter um gráfico que vai me dizer como é que se comporta essa aceleração com o tempo. Olha lá, no tempo t igual a 0, a aceleração vale 6,1 metros por segundo ao quadrado. Quando o tempo vale 5,08 segundos, essa aceleração é igual a 0 e ela permanece igual a 0 até o tempo t igual a 6 segundos. Né? Porque nós estamos avaliando o movimento que é de 0 até 6 segundos. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó? Que esse gráfico, ó, ele é dado por quem? Olha lá, ó, aceleração em função do tempo, ó. É quem? É dado por essa equação, que é 6,1 menos 1,2t. Notem que essa equação é uma equação de primeiro grau, e uma vez que o coeficiente que acompanha a variável tempo ele é negativo, eu tenho que uma reta decrescente. Reta decrescente entre 0 e 5,08 segundos. Até 6 segundos, a velocidade é nula. Né? Então, nessa faixa de tempo aqui, ó, o movimento descrito pela motocicleta, uma vez que a aceleração é igual a 0, é um movimento o quê? Em que a velocidade é o quê? Constante. A velocidade é constante. Né? Ou seja, eu vou ter aqui o quê? Um movimento retilíneo uniforme. Estão vendo aqui como é que se dá, gente, a interpretação de um problema?
Tá? Então esse gráfico diz muita coisa para a gente. Tá bom? Mas vamos tocar o barco. Vamos continuar. Não é isso que a letra E quer. Que a letra A quer. A letra A quer qual que é o valor da velocidade máxima que esse cara vai ter. Então vamos seguir adiante. Então, ó, a velocidade do motociclista em função do tempo, ela vai ser dada por quem? Olha lá. Aí entra o conceito, tá, de cálculo 1. Beleza? Olha lá. Nós temos o quê? Que a aceleração, ela é igual a quem? Ela é a derivada da velocidade em função do tempo. Essa é a definição de aceleração. Então, quem que é a velocidade? A velocidade, ela é a integral, tá? Que é um somatório da aceleração em função do tempo. Estão vendo, gente? Então, o que que é esse símbolo aqui, ó? Que é esse símbolo aqui, ó, né? É o símbolo de integral, é o símbolo de quê? De somatório. Esse símbolo é o quê? Eu, integrando a aceleração, eu chego onde? Eu chego na velocidade. Eu derivando a velocidade, eu chego onde? Eu chego na aceleração. Então, a integral é o quê? É uma operação inversa da derivada. Certo? Beleza? E esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de somatório. Certo? Então, quando eu integro, tá lá, né? A gente explicou lá por meio daqueles gráficos, né? Quando eu integro para pequeno intervalo de tempo a aceleração, o somatório dessa aceleração, né, no intervalo de tempo vai me dar quem? Vai me dar a velocidade. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para encontrar a velocidade em função do tempo com que esse motociclista se move? Eu tenho que integrar a função horária da aceleração. Tá? Que no caso vai ser o quê? Eu tenho que integrar essa equação. Essa equação. Tá? Então, olha só, essa aula de hoje, eu estou falando um pouco de cálculo 1. Eu estou passando isso para vocês por quê? Porque é um conceito que vocês vão ter. Eu não estou explicando com a mesma propriedade que o professor de cálculo 1 vai explicar para vocês, com certeza, mas eu estou falando de uma aplicação dos conceitos de derivada integral, que são conceitos que vocês vão estar vendo, né, nessa disciplina de cálculo 1, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então, integrando isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que fazer a integral dessa equação. Então, a integral dessa primeira parte da equação, que é esse termo aqui, ela é o quê? Seria a integral de 6,1 dt. Tá? Então, a integral de 6,1 dt, o que que é? É eu integrar 6,1, que é uma constante, durante todo o tempo. Então, notem uma coisa aqui, tá? Eu vou tentar explicar para vocês isso aqui. dt não é um pedacinho de tempo, tá? Não é uma quantidade infinitesimal do tempo. Lembra lá da definição de cálculo. Limite quando ΔT tende para zero, de ΔX sobre ΔT. Quem que é? É a derivada do espaço em função do tempo. Então, se eu somar aqueles dtzinho pequenininho durante todo o intervalo de tempo, né, que aqui no caso seria ó, de 0 até 6 segundos, quem que eu vou ter? Eu vou ter o tempo todo, t. Então, aqui, a integral de 6,1, né, que é uma constante, vai ser 6,1t. Certo? Por quê? Porque a derivada de 6,1t em função do tempo é igual a 6,1. Tá? Então, é o caminho inverso da derivada. Então, achei aqui, ó. E a integral de menos 1,2t dt, o que que é? Como é que fica se eu integrar essa função de primeiro grau durante todo o intervalo de tempo? Eu vou encontrar uma equação de segundo grau, tá? Que vai ser essa daqui, ó. Ó, olha lá, ó, repetir, né? Eu tirei o sinal negativo, vai dar o quê? Menos 1,2t ao quadrado dividido por 2. Certo? De forma que a derivada disso aqui, o que que é, gente? Ó, isso aqui vai estar na definição de derivada, tá? Na tabela de derivada. É u elevado a n, é a derivada de u elevado a n, tá? Que vai ser igual a quanto? Né? Vai ser igual a n, que multiplica u elevado a n menos 1 sobre n. Complicado falar isso, né? Aqui para vocês verem, mas tem uma tabela de derivada e tem uma tabela de integral, que vocês vão estar vendo aqui. Mas o fato é isso, que a integral desse cara, né, essa equação de primeiro grau, ela vem de onde? Né? A integral dela, ela vem de uma equação de segundo grau, que é menos 1,2 vezes t ao quadrado sobre 2. De forma que a velocidade em função do tempo, sendo dada pela integral da aceleração em função do tempo, vai ser dada por quem? Olha lá.
Vai ser 6,1t menos 1,2t ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Em que essa constante, tá, gente, vai ser justamente quem? Vai ser a velocidade inicial do motociclista. E, de acordo com o problema, é igual a quanto? É igual a 2,7 metros por segundo. Tá bom? Então, toda vez que eu resolvo uma integral, tá? Então, eu peguei lá 6,1 menos 1,2t. A integral dela vai ser 6,1t menos 1,2, que seria 0,6t ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Aqui, especificamente, quem que é essa constante? É a velocidade inicial que a moto tinha quando o tempo vale zero. Certo? Muito bem. Então, com isso, o que vai acontecer agora? Olha lá. Eu encontrei uma equação, uma função horária para a velocidade da motocicleta. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Essa função horária é uma equação de quê? De segundo grau. Uma equação de segundo grau. Tá bom? Certo? Né? Então, esse movimento não é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração, ela definitivamente não é constante. Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter, então, ó, que essa velocidade em função do tempo vai ser menos 0,6t ao quadrado mais 6,1t mais 2,7. Tá? Beleza. Vamos lá, então. Eu estou querendo saber o quê? Qual que é o valor máximo da velocidade do motociclista. Então, quando eu pego essa equação aqui, ó, e vou construir o gráfico dela, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar essa equação aqui, ó. Olha só que coisa interessante, ó. Notem uma coisa, ó, aqui, né? Eu tenho aqui essa equação do tipo função quadrática, em que o A, ele é o quê? Ele é igual a menos 0,6. O B, ele vale quanto? Ele vale 6,1, certo? E o C, ele vale quanto? Ele vale 2,7. Isso aqui considerando o quê? O formato, né, da função quadrática. Y igual a x quadrado mais bx mais c. Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Essa equação é uma equação de segundo grau, é uma função quadrática. O gráfico de uma equação de segundo grau, ele é o quê? Ele é uma parábola. A concavidade da parábola pode ser para cima ou para baixo. Como o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado, no caso A, ele é negativo, essa nossa parábola vai ter concavidade para onde? Para baixo. E olha o gráfico aqui como é que fica. Olha lá. Quando o tempo vale zero, a velocidade vale 2,7 metros por segundo. Quando o tempo vale 5,08333, uma dízima, a velocidade vale 18,2 metros por segundo. Até aqui eu tenho uma aceleração. Olha o comportamento dessa curva. É uma parábola com concavidade para baixo. A partir desse ponto, você lembra lá, no gráfico, aceleração em função do tempo? Eu não tenho mais aceleração. Então, a partir desse ponto, a velocidade da moto é o quê? É constante. E aí? Conseguiram enxergar isso? Conseguiram ver isso? Aqui está a beleza da física, pessoal. Estão vendo? Então, olha só, vamos lá, vamos voltar lá. Ó. Esse gráfico aqui é o quê? Olha, tudo que está acontecendo nesse gráfico está acontecendo lá. Esse gráfico aqui é o gráfico de quem? Da aceleração em função do tempo. Tá? Dado por essa cabuquinha aqui, ó, que é essa equação de primeiro grau. Esse gráfico aqui é o gráfico velocidade em função do tempo. Mas notem o quê? Que o comportamento é o mesmo. Tá vendo? Ó, eu tenho de 0 a 5,08 segundos o movimento acelerado, tá? É um movimento com aceleração. Na verdade, né? Aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade positiva e a aceleração aqui no caso, né? Se eu pegar aqui e traçar uma curva aqui, ó, ela também é positiva, então é um movimento progressivo acelerado, e a partir desse ponto eu tenho só um movimento progressivo com velocidade constante. Vocês viram isso aqui, gente? Estão meio quietos, tá? Bom, vamos seguir então, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Nós já calculamos, né? Ali eu já até já passei o que acontece com a velocidade máxima. Então, olha lá, a aceleração ela vai ser nula
para o instante t, aqui, ó, igual a 5,0833 segundos. Eu coloquei aqui mais casas decimais, tá bom? Isso nós já calculamos. Então, até esse instante, o movimento do motociclista é acelerado. Logo, a velocidade máxima vai ser... Quando que vai ser a velocidade máxima? Nesse instante, 5,0833 segundos. A partir desse instante, o que vai acontecer? O motociclista vai se mover com velocidade constante em movimento uniforme. Então, vamos lá. Tá? Substituindo o valor de t na equação de segundo grau, que define a velocidade em função do tempo, o que eu tenho? Olha lá. Quero saber a velocidade no tempo t igual a 5,0833 segundos. Então, vou jogar lá. No lugar de t, eu jogo esse valor do tempo. Tá? Então, eu vou encontrar o quê? Fazendo essa conta, eu vou encontrar que a velocidade máxima que a moto vai ter vai ser de 18,2 metros por segundo. Durante 5,0833 segundos, a moto é acelerada, então ela parte de uma velocidade inicial de quanto? 2,7 metros por segundo, e depois de 5,0833 segundos, a velocidade que ela vai ter vai ser de 18,2 metros por segundo. Tá bom? Essa é a resposta da letra A. Tá vendo? Nós lançamos mão, então, do quê? Do cálculo diferencial integral para a gente poder encontrar a solução desse problema. Tá? Aqui é o plus da Física Geral 1. Lá no ensino médio, vocês aprendem cinemática, né, com aquela equação V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0T ao quadrado, mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui a gente já vai ter que lançar a mão, que é dessa ferramenta poderosíssima, que é o cálculo diferencial integral. Tá bom? Então esse seria o valor da velocidade máxima que a moto vai atingir. Certo? Teria Vamos como lá. chegar nesse valor para uma outra equação, não? Pois é, aí que está, meu prezado Gutierrez. Você tem que integrar, cara. Tem que integrar a equação da aceleração em função do tempo para que você chegar nessa cabuquinha aqui, ó. Tá vendo? Na velocidade em função do tempo. Entendeu? Então esse é o caminho. Porque o Gutierrez já não é mais, Gutierrez, um problema de movimento uniformemente variado. Entendeu? Então nós temos que ter... a aceleração muda com o tempo. Então tem que integrar a equação da aceleração para encontrar a velocidade em função do tempo. Certo, cara? Tá bom? Beleza? Tá, ó, o que eu tô fazendo nessa aula de hoje, cara, é passando para vocês os conceitos. Essa aula de hoje, quando vocês estiverem estudando derivada, integral, vocês vão falar, pô, olha a aplicação disso, né? Porque... Aí eu vou voltar lá, vou assistir de novo para acabar de entender. Não, tá bom. Tá bom, Lohane, mas é isso, tá? Eu queria que vocês entendessem aí, isso que eu tô fazendo, tá? Mas vamos lá, ó. Então, ó, nós vamos encontrar agora, na letra B, ele quer saber a distância percorrida pela motocicleta nesses 6 segundos, de 0 a 6 segundos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha lá. Você veja, ele me deu a aceleração em função do tempo, eu integrei e achei a velocidade. Mas a velocidade não é a derivada do espaço em função do tempo? É a definição lá, que vocês viram nas videoaulas que a gente fez? Então, o que nós vamos fazer agora? Para a gente encontrar a posição em função do tempo, nós vamos ter que integrar a equação da velocidade em função do tempo. Então, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Olha lá. Então, o espaço em função do tempo, ele é o quê? Ele é integral da velocidade em função do tempo. E aí, eu vou integrar esse cara no intervalo. Tá vendo o símbolozinho da integral? Ó? Esse Szinho aí, a cobrinha, né? Tinha um professor que chamava isso de cobrinha. Olha a cobrinha. Então, o que vai ser? Ó? Eu vou aqui, ó, integrar esse cara de 0 até 6 segundos. E vou jogar aquela equação, ó. V em função de t, que a gente encontrou anteriormente. E aí eu vou integrar cada parcela dessa equação. Cada parte dessa equação. Então vamos lá, olha lá. Ó. Encontrando essa integral de cada termo, né? Eu tenho o quê? Que é a integral de menos 0,6 t ao quadrado dt. Quem que é? É menos, né? Tirei o sinal de menos 0,6 t ao quadrado dt. Então, se eu tenho essa equação que é de segundo grau, a integral dela vai ser uma equação de terceiro grau, que é quem? Menos 0,6 t ao cubo sobre 3. Estão vendo? Então, já achei aqui isso. Ao segundo membro, 6,1 t. Né? Ó, a integral desse cara, essa equação de primeiro grau, a integral dele vai ser uma equação de segundo grau. 6,1 t ao quadrado sobre 2.
A integral dessa constante, que é 2,7, vai ser quem? 2,7. Então, aqui eu calculei a integral de cada um dos membros, tá? Na hora que vocês estiverem, cara, vendo isso aí, vocês vão ver, cara, essas integrais é fichinha. Vocês vão fazer ela um braço aqui para trás, aqui, e só tranquilo, sem problema, tá? Então, de forma que eu tenho o quê? Olha lá, a integral. Quem que é a integral dessa equação? Vai ser menos 0,6 t ao cubo sobre 3, mais 6,1 t ao quadrado sobre 2, mais 2,7 t. E o intervalo de integração, quem que é? É de 0 a 6. Isso quer dizer o quê? Que eu estou somando de 0 a 6. E como é que se dá isso aqui? Né? Vai ser o quê? Vai ser, se é para esse intervalo, então vai ser o quê? A integral, né? Aqui eu vou dar uma simplificada, né? Aqui dividir por 2, vai ser o quê? A integral de t, no lugar de t eu coloco 6, né? E 0. Então, como 0 é 0, o 0 já era, né? Então, ó, se eu jogar o 0 aqui em cada um desses t's, tudo dá 0. Então vai ficar menos 0,2 vezes 6 ao cubo, mais 3,05 vezes 6 ao quadrado, mais 2,7 vezes 6. Tá bom? No lugar do tempo, eu coloco quem? Eu coloco o 6, que é o valor final, é o último tempo do intervalo, de 0 a 6 segundos. De forma que eu vou encontrar aqui a distância percorrida pelo motociclista de 0 a 6 segundos foi de 82,8 metros. Tá certo? Ele percorreu nesses 6 segundos, em que ele permanece acelerado 5,0833 segundos, a distância que ele percorreu foi de 82,8 metros. Tá bom? Aqui, ó, o somatório de 0 a 6 da posição, tá? Então, aqui o que se dá é essa substituição do valor do tempo final menos o tempo inicial. Como o tempo inicial é 0, então a gente nem substituiu. Certo? Então, esse é o processo aqui de integração, tá? E seria a solução para o exercício número 10. Tá bom? Vamos lá. Ô, gente, ó, é isso aí, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, se alguém está aí preocupado, assustado, take it easy, my brother Charlie, tá bom? Take it easy, como diria Jorge Benjor, tá? O que acontece, na verdade, é isso, é a aplicação, é a forma como é feito. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o conceito, tá? Em relação à nossa disciplina, é aquele acordo que nós tivemos desde o princípio, uma vez que vocês estão concomitantemente fazendo cálculo 1 e física geral 1, eu não vou cobrar esses conceitos lá nas nossas avaliações. Mas vocês têm que ter uma ideia de como é que é isso. É por isso que eu falei de derivada, de integral nas videoaulas e estou falando também, né, agora na resolução de exercício. Tá certo? Adriano. Diga. Mas aí a gente vai ter que entregar a lista com a resolução da integral e tudo mais? Não, aí vocês vão resolver lá, tá, ô Gutierrez? Tá, o que, por exemplo, eu já estou resolvendo para vocês grande parte da lista, né? Nessas aulas síncronas. Então você pega lá, acompanha e resolve dessa forma, tá bom? Por exemplo, esse exercício 10, pega lá e resolve desse jeito, tá? Porque a lista de exercícios, o que é, pessoal? É para vocês estudarem, tá bom? Certo? Tá bom? Então aí algum exercício, o exercício tal tá pedindo um integral. E eu não resolvi ele aqui nas nossas aulas síncronas, vocês podem me enviar dúvidas se eu não tiver tempo de responder. Vocês podem me entregar e falar assim, professor, envolveu o conceito de integral, eu não consegui resolver, tá? Beleza? Mas eu estou resolvendo aqui grande parte aqui dos exercícios. Vocês podem pegar aí uns 3, 4 exercícios por aula, já dá quase aí uns 15 exercícios mais ou menos, que a gente resolveu. Tá bom, meu velho? Olha esse outro exercício aqui, olha lá, ó. É o número 13 da lista, tá? Vamos lá, então. Ó. A velocidade de uma partícula é dada por Vt igual a 8t menos 7, onde V está em metros por segundo e t em segundos. Aí ele pede para a gente, ó, calcular a aceleração média no intervalo de 3 até 4 segundos. Determinar a expressão para aceleração e fazer os gráficos velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Então, nessa letra B, a gente tem que achar como é que fica a aceleração em função do tempo, tá? E da definição de aceleração em função do tempo, a gente tem que a aceleração é derivada da velocidade em função do tempo, então nós vamos ter que derivar essa equação. Ele pede na letra C, calcule a posição em função do tempo. Então, a gente sabe o quê? Que se a velocidade é derivada do espaço em função do tempo, posição em função do tempo,
Para eu encontrar esse xt aqui, o que eu vou ter que fazer? Tem que integrar, é o que ele fala aqui, ó, por integração. E usa esse resultado para determinar o seu deslocamento durante o tempo t igual a 2 segundos até o tempo t igual a 6 segundos. E ele pergunta ainda qual que é a velocidade média nesse intervalo de tempo. E pede para a gente esboçar o gráfico, posição em função do tempo. Ele está me pedindo um monte de coisa na letra C. E na letra D, finalmente, ele pergunta para nós qual que é a distância D percorrida no intervalo de 0 até 2 segundos. Tá? Esse exercício 3 aí, ele é bem grande, vamos dizer, né? A gente vai ter que achar bastante coisa, né? Porque aí letra, nós temos que achar vários itens. Estão vendo aqui? O cara me deu a velocidade da partícula em função do tempo, por meio de uma equação de primeiro grau. Ele pede para a gente calcular a aceleração, tá bom? Entre 3 e 4 segundos. Depois pede para a gente determinar a expressão da aceleração e construir o gráfico velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Depois, para a gente calcular por integração x em função do tempo, ou seja, encontrar a equação da posição em função do tempo. Tá? Determinar o deslocamento entre 2 e 6 segundos, a velocidade média entre 2 e 6 segundos e o gráfico posição em função do tempo. E pede para a gente calcular a distância percorrida entre 0 e 2 segundos. Tá bom? Então, um probleminha aí que vai pedir bastante coisa. Então, o dado que ele me deu foi somente essa equação de primeiro grau que me diz como que a velocidade varia com o tempo. Tá bom? E pede para a gente calcular essa aceleração média entre 3 e 4 segundos. Então, vamos lá. Quem que é a aceleração média? É a derivada da velocidade em função do tempo. Olha lá. A derivada, então, vai ser quem? A derivada de 8t e de menos 7. Tá? Então, vamos lá. A gente pode aí ver aqui, né? Já que nós... ver por partes, por exemplo. Ó, a derivada de 8t... Ó, fazer aqui para vocês aqui. Eu acho que... Eu não sei se eu fiz no outro slide. Em função do tempo, vai dar quanto? Ó, vai dar uma constante, cara. Que é quem? É 8. É 8. Tá vendo? Usando a equação lá da tabela de derivadas, né? Olha só, o que seria isso aqui, ó, né? O que é a derivada desse cara? Ó? Deixa eu explicar para vocês esse conceito aqui. Vai ser como, ó? Ó, vai ser, ó. Então tem aqui, ó, 8t. O que é? O t elevado a 1. Tá certo? Então o que vai vir aqui, ó? Ó, a derivada desse cara, tá? A derivada desse cara em função do tempo, ó, dt, ó. Quem que é? Ó, usando aí a definição, vai ser o quê? Vai ser 1, ó, vezes, certo? 8 elevado a 1, perdão, deixa eu só apagar aqui. Vou pegar a borrachinha aqui, pronto. Vai ser então, ó, 1 vezes, tá? 8t elevado a 1 menos 1 sobre quem? Sobre 1. Então, quanto que dá isso aqui? Vai dar, ó, 1 menos 1 dá 0, não tá? Então, isso aqui, na verdade, o que é? É 8 que multiplica o quê? T elevado a 0. Quanto que é T elevado a 0? Quanto que é qualquer coisa elevada a 0, né? 1. Então, a derivada desse cara, quanto que é? É 8 vezes 1, que dá 8. Então, a aceleração desse cara vai ser o quê? 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui, vocês vão trabalhar nisso aqui, cara. Vocês vão trabalhar isso aqui demais, lá no cálculo. Aqui eu expliquei como é que é esse raciocínio, tá? Então, ó, a derivada de uma equação de primeiro grau é uma constante. Quando eu pego essa constante aqui, ó, a derivada de 7 é quanto? É 0. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui, ó? dv dt dessa equação vai ser quanto? Vai ser 8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa partícula se move com uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Calculei ela aqui. Aí ele pede para a gente calcular, né, a expressão de Adriano, toda vez que for então, no caso de primeiro grau, vai ser constante? Vai dar constante. Se for de segundo grau, você vai cair numa equação de primeiro grau. Entendeu? Aí, no caso, ela vai variar. Aí vai depender da equação. Tá bom, ô Lohane? Tá? Tá bom. Beleza? Isso aqui, cara, esse conceito aqui, cara, rapaz, fazer derivada é o mais barato, fazer integral também é o mais barato, cara, vocês vão ver. Aí tem uma hora depois que vocês vão aprender a derivada de função, né, de seno, cosseno, secante, cara, é muito, e é bonito, cara.
você saber o que representa a derivada do seno, por exemplo, né? A derivada do cosseno, a integral do cosseno, a integral do seno secante, quando você enxerga isso aí. Eu espero que vocês consigam visualizar, tá? Tô tentando entender o limite de seno, não tô conseguindo. Cara, não, bicho, mas aqui, meu velho, mas aqui, ó, você tem que entender isso aí, cara. Visualizar, tenta visualizar. Entendeu? Vai ver aí durante a aula, veja aí em livro, assista alguém resolvendo isso, porque, meu velho, o grande barato, cara, é você ver o que isso significa. Mas muito bem, então vamos lá. Ele pede na letra B, para a gente determinar a expressão para aceleração em função do tempo e fazer os gráficos, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Tá? Então vamos lá, né? A equação para aceleração, a aceleração é constante, 8, né? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que, vamos construir os gráficos. Aqui, ó, é tranquilo, ó. Vamos pegar aqui, opa, perdão. A aceleração em função do tempo, gente, aqui para esse cara vai ser quem, ó? Ele é dado por quem, ó? A expressão para aceleração em função do tempo é igual a 8. Só isso. É uma constante, tá? Aí ele me dá aqui, ó, a velocidade em função do tempo, 8t. Eu quero construir o gráfico agora, né? Eu sei que essa equação é uma equação de primeiro grau. O gráfico de uma equação de primeiro grau, o que é? É uma reta, tá? Então eu tenho que definir apenas 2 pontos dessa reta. Então eu pego aqui, para tempo t igual a 0, a velocidade vale quanto? Vai valer menos 7 metros por segundo. Isso aqui seria a velocidade inicial, tá? E para velocidade igual a 0, quanto é que vai valer o tempo? Eu vou igualar a 0 a equação que define o tempo. 0 é igual a 8t menos 7. 8t menos 7, né, é igual a 0. 8t igual a 7. Eu vou encontrar o quê? Que o tempo em que a velocidade é nula vai ser 0,875 segundos. Com esses 2 pontos, o que eu faço? Eu construo o gráfico. Olha lá, eu tenho um par ordenado, que é o quê? 0 e menos 7. Olha ele aqui, ó. Olha esse par ordenado aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. E tenho o par ordenado, o quê? 0,875 e 0. Tenho 2 pontos, com 2 pontos eu traço a reta. Essa é uma reta crescente. Por que essa reta é crescente, pessoal? Porque a aceleração, ela é o quê? Ela é positiva, constante, e vale 8 metros por segundo ao quadrado. Viram aí? Então, né, ó, olha só, quem define esse gráfico aqui é essa equação. V é igual a 8t menos 7. Ou menos 7 mais 8t. É essa equação que define quem? Que define essa reta crescente. Estão vendo? Então, representei ela aí. Vamos lá. O gráfico, aceleração em função do tempo. A aceleração é constante, o tempo passa, o tempo voa, e a aceleração continua com o mesmo valor. Quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Então, para qualquer instante do movimento dessa partícula, a aceleração é constante. O gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Certo? Então, já defini aí os 2 gráficos e com isso eu já matei a letra B. Beleza? Vamos ver a letra C agora. O que a letra C diz para nós, pessoal? Calcule a posição da partícula em função do tempo. Eu quero calcular essa equação xt por integração. Integração de quem? Da equação que define a velocidade em função do tempo. A gente vai usar o resultado para quê? Para determinar o deslocamento desse cara entre 2 e 6 segundos. Pergunta, qual que é a velocidade média desse cara nesse intervalo de tempo? Tá bom? Qual que é a velocidade média desse cara nesse intervalo de tempo? E pede para a gente esboçar o gráfico espaço em função do tempo, posição em função do tempo. Tá? Então, para eu encontrar xt, eu tenho que integrar a equação VT. Olha lá. Xt é a integral de VT, ou seja, a integral de 8t menos 7 dt. Tá? A integral desse cara, tá? Olha lá, pegando aquilo, eu não vou fazer agora por partes, né? Mas pegando, eu vou ter o quê? Que a integral dessa equação de primeiro grau vai ser uma equação de segundo grau, que é 8t ao quadrado sobre 2, que vai dar 4t ao quadrado, menos 7t, mais a constante. Sendo que essa constante, quem que é? É o espaço inicial dessa partícula. A posição dela quando o tempo vale 0. Que o problema não falou, mas que eu vou encontrar, né, por meio dessa equação. Tá vendo? Então, integrando essa equação de
primeiro grau, eu chego o quê? Na equação de segundo grau, que vai me dizer como é que a posição varia com o tempo. Beleza, vamos lá. Vamos lá, ó, né? Simplifiquei, dividi 8t ao quadrado por 2, né? E aí, olha lá, o que acontece aqui, ó? Eu quero encontrar, tá? Aqui, ó, o deslocamento desse cara de 2 até 6 segundos. Então, meu intervalo aqui de integração é de 2 até 6, tá bom? Ó, o que vem aqui, ó, na integral seria aqui, ó, seria de 2 até 6 segundos. Até 6 segundos. Tá bom? Beleza? E aí o que vai acontecer, ó? Ó, integrando isso aqui, o que eu vou fazer? Ó, primeiro eu vou fazer então, ó, 4t ao quadrado menos 7t mais x0, né, pegando no lugar de t 6, menos, tá? Ó, aqui é o ΔX, ó. Quem que é o ΔX? É o deslocamento. Menos 4 vezes 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais x0. Certo? Estão vendo aqui, ó? Quando eu faço, né, eu calculo a posição final menos a posição inicial, quem que eu encontro aqui, ó? Esse cara aqui, quem que é? É o deslocamento. É o deslocamento. É o deslocamento. Tá bom? Então aqui, ó, encontrando aqui, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter, ó, 144 menos 42 mais x0 menos 16 mais 14 menos x0. O x0 vai embora, é carta fora do baralho. Eu vou ter o quê? Que o deslocamento desse cara foi de quanto? Foi de 100 metros. Esse é o deslocamento dele, tá? Entre 2 e 6 segundos. Entre 2 e 6 segundos. Beleza, esse é o deslocamento. Aí, a velocidade média entre 2 e 6 segundos, quem que é? É ΔX sobre ΔT. Certo? A velocidade média é ΔX sobre ΔT. Tá certo? E aí, o que vai ser aqui? Ó? Vai ser 100 metros dividido por 6 menos 2, que é o tempo final menos o tempo inicial. Isso vai dar 100 metros dividido por 4 segundos, que vai dar 25 metros por segundo. Eis aqui a velocidade média desse cara. Tá bom? Então pronto. Descobri mais um item da letra C. Vamos lá. Aí agora o que acontece, né, cara? Eu vou ter que encontrar o valor de x0. Tá? Porque eu vou ter que calcular esse valor de x0, né? Para eu poder encontrar a outra coisa que estão me pedindo aqui, para eu construir o gráfico também. Tá bom? Então, olha só. Quando a posição, tá? A posição, quando o tempo vale 0,875 segundos, é dada por quem? Né? Lembra que isso aqui, o que é? É quando, né, eu tenho lá o que? A velocidade igual a zero. Então, quanto é que vale essa posição aqui? Ó? A posição, estou pegando esse valor, né? Eu vou ter, então, ó, que vai ser 4t ao quadrado menos 7 vezes t mais x0. Então, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Que a posição, tá? Seria 3,0658 menos 6,125 mais x0. Tá? Então, aqui seria a posição dada por essa equação. Olha o x0 aqui, tá? Por que eu estou querendo encontrar esse x0? Porque eu vou precisar dele para colocar no gráfico posição em função do tempo. Então, olha lá, do gráfico, o que eu tinha aqui, ó? Do gráfico, olha bem, ó. Quando eu pego velocidade em função do tempo, se eu multiplicar a velocidade em função do tempo, o que eu encontro? Eu encontro ΔX, ó. Né? Eu não tenho lá que V é igual a ΔX sobre ΔT? Então, meu irmão, ó, ΔX, quem que é ΔX? ΔX é V, ou ΔV, vezes ΔT. Aí eu aplico uma propriedade geral dos gráficos. A partir do gráfico velocidade em função do tempo, eu posso encontrar quem? Eu posso encontrar o deslocamento. Tá? Então eu tenho aqui, ó, que de 0 até 0,875 segundos, eu tenho essa área aqui. E essa área corresponde para mim a quem? Ao deslocamento. Então, o que eu encontrei aqui atrás? Ó? Eu encontrei a posição quando o tempo vale 0,75 segundos. Olha que apareceu aqui uma incógnita, que é x0. O que eu vou ter aqui agora? Aqui eu vou encontrar ΔX, entre 0 e 0,875 segundos. Esse ΔX é igual à área do triângulo, que eu estou aplicando aqui a propriedade geral dos gráficos, tá bom? E aí, o que vai ser esse cara? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Quanto é que vale o ΔX, então? Né? 0,875 segundos vezes menos 7 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 3
0,0625 metros. Tá? Esse é o deslocamento. Mas o deslocamento, o que, que é? O deslocamento ΔX não é a posição final x menos a posição inicial? Oba, beleza. E eu não calculei esse cara aqui? Certo? Não calculei esse cara? Certo? Então, o que, que acontece aqui? Ó? Substituindo, eu vou ter o quê? Que x0 é igual a ΔX, que nós calculamos a área, menos x, quando o tempo vale 0,75, 0,875, que nós já calculamos também. Ou seja, vai ser o quê? ΔX, que é menos 3,0625, menos 3,025. Esse aqui foi o valor calculado, esse aqui foi o valor encontrado por meio da área do gráfico. Então, de forma que eu vou ter que a posição inicial dessa partícula, ou seja, a posição que ela ocupa quando o tempo vale 0 segundos, vale quanto? Vale 0 metros. Então, ela parte da origem da trajetória. Por que, que é importante eu calcular isso? Para eu definir o gráfico. Então, né, eu tenho aqui, ó, que aquele x0 que estava aqui, ó, lembra? Ó, quanto é que vale o x0 que surgiu depois que eu integrei? Esse cara vale 0. Então, a minha posição em função do tempo vai ser dada por esta equação de segundo grau. 4t² menos 7t. Né? Que vai me dar um gráfico que vai ser quem? Que vai ser uma parábola. Tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver as raízes dessa equação. Isso aqui é resolver a equação quadrática. E vou encontrar o vértice dessa parábola. Eu sei que essa parábola tem concavidade para cima. Então, com isso, eu vou encontrar quem? Esse gráfico aqui. Ó. Essa cabuquinha sai da origem das posições, no tempo t igual a 0, a posição dela é 0, tá? Aqui, ó, ela vai vir até esse ponto. Importante observar aqui, ó, o que que acontece mesmo em t igual a 0,875 segundos? Nesse ponto, a velocidade é nula. Lembra lá do gráfico, velocidade em função do tempo? Então, aqui é o que, na verdade, é quando o móvel muda o sentido do seu movimento. Vamos acompanhar. De 0 até 0,875 segundos. Se eu pegar aqui e derivar a posição em função do tempo, eu vou encontrar quem aqui? Eu vou encontrar uma reta decrescente. Ou seja, até aqui, os valores da velocidade são negativos. A partir desse ponto, se eu pegar aqui, ó, uma derivada, uma reta tangente ao gráfico posição em função do tempo, eu vou encontrar uma reta crescente. Então, ó, a velocidade daqui, ó, para todos os pontos aqui, ela é negativa, e olha que isso concorda com o gráfico de velocidade em função do tempo lá. Tá tudo, lá estava tudo abaixo do eixo dos tempos, e daqui em diante ela é positiva. Então, estou querendo mostrar para vocês como é que tem relação, tá vendo? Ó? Né? Desde o gráfico aceleração, né? Desde o gráfico aceleração em função do tempo, o gráfico velocidade em função do tempo, e o gráfico posição em função do tempo, tá? Aqui, ó, x em função de t. Beleza, gente? Então, aqui, cheguei aqui, tá? Encontrar a raiz. A raiz, para aquela equação 4t² menos 7t, são quais? É 0 e 1,75. E aí, para fechar aqui o exercício, a letra D. Qual que é a distância D percorrida no intervalo entre 0 e 2 segundos? Tá? Então, vamos lá. Para t igual a 2 segundos, eu vou ter o quê? Que a velocidade desse cara no tempo t igual a 2 segundos, né, vai ser 8 vezes 2 menos 7, que vai dar 9 metros por segundo. Tá bom? Beleza. Então, olha lá, no gráfico, o que, que eu teria, então? Ó? Eu teria, ó, que essa reta crescente, tá vendo? Tá vendo? Ó, eu estou calculando, ó, a distância percorrida através do gráfico, aplicando aquela propriedade que a gente acabou de ver. Quando o tempo vale 0, a velocidade vale menos... Perdão, quando o tempo vale 0, a velocidade vale menos 7 metros por segundo. Quando o tempo vale 0,875, a velocidade é nula. Quando o tempo vale 2, a velocidade vale 9 metros por segundo. Então, eu tenho aqui, ó, esse deslocamento ΔX1, que é dado por esse triângulo verde, e vou ter esse deslocamento ΔX2, que é dado por esse triângulo laranja. Tá? O que, que nós aprendemos lá nas aulas? Né? Nas aulas teóricas. Aprendemos o quê? Que o módulo do deslocamento, quem que é? É a distância percorrida. Então, olha lá, pegando aqui, tendo como referência esse gráfico. O ΔX1 vai valer quanto? Vai ser a área desse triângulo verde. Base
vezes a altura dividido por 2. Nós já calculamos esse cara lá atrás. Ó. Então, a distância percorrida aqui de 0 a 0,875 segundos vai ser o módulo desse deslocamento. O módulo é negativo, o valor absoluto desse módulo, desse deslocamento vai ser 3,0625 metros. Vamos lá, vamos pegar agora o triângulo laranja. Vai ser quem? Base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base? É 2 menos 0,875. Vezes a altura 9. Quanto que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter um deslocamento positivo. Tá certo? Né? O módulo desse deslocamento é 5,0625 metros. De forma que a distância percorrida entre 0 e 2 segundos é quem? Vai ser a soma D1 mais D2, que vai dar 8,125 metros. A distância que essa partícula percorre entre 0 e 2 segundos. Tá certo? Tranquilo?